Fala família, beleza? Por aqui, José Martins. Como eu havia prometido, vamos dar início então à nossa revisão, tá? Que eu chamo de aposta final. Pessoal, vai ser uma aula direta, é o resumo do resumo. Como a prova está em cima, então vamos ser bem pontual, beleza? Iniciando falando dos crimes contra a administração pública, o nosso Código Penal, né? O querido Código Penal que todo mundo gosta. Beleza, pessoal? Então, preste atenção, tá? Foi uma aula muito importante. Vocês vão aqui ter acesso, tá? De uma forma direta, o crime de peculato, consunção, corrupção passiva, prevaricação, condescendência criminosa e advocacia administrativa. Pessoal, lembrando que há outros crimes, tá? Contra a administração pública, porém, eu peguei aqueles mais comuns, o que realmente assim tende a cair. Beleza? Então, vai ser uma aula rápida, direta. Então, se você quer gabaritar direito penal, se atente a essa aula e fique até o final. Beleza? Família Concurso para simplificar a sua vida. Vamos então iniciar a nossa aula. Pessoal, é o seguinte. Iniciando, falando do artigo 312, tá? Que vai falar do peculato, né? Um crime muito conhecido, que cai muito em prova, beleza? Então, para sua prova, o que você precisa saber, pessoal? O que é o peculato? Peculato é um crime próprio, como bem sabemos, crime que só pode ser cometido por funcionário público, tá? Essa é a regra, porém vamos entrar um pouco na exceção. Porém, a regra é crime próprio, somente pode ser cometido por funcionário público, beleza? Essa é a regra. Então diz, o peculato é o que? Apropriar-se ou funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de quem tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Pessoal, preste atenção aqui. O crime de peculato, tá? Ele é cometido pelo funcionário, tá? Em razão do cargo, beleza? Então, qual que é o crime e qual que é o objeto, tá, do crime de peculato? Dinheiro, tá? Opa, até borrei aqui. Dinheiro, valor ou qualquer bem móvel público. Deixa eu destacar aqui. Posso mudar a caneta aqui, pessoal, que tô. Opa, agora sim. Vamos lá. Agora sim. Ó, público ou particular. Sendo que é importante lembrar que o funcionário público tem que ter a posse, beleza? Em razão do cargo. Tranquilo, pessoal? Então, o funcionário público ele vai desviar, tá? Ou ele vai apropriar-se. Tranquilo? Se na sua questão lá fala que o funcionário público ele apropriou-se ou desviou, tá? Algum bem público, seja ele particular ou não, seja público ou particular, então estamos diante do crime de peculato, beleza? Lembre-se disso, tranquilo, pessoal? Qual é a pena do peculato? Reclusão de 2 a 12 anos e multa, beleza? Recapitulando, pessoal, preste atenção aqui. Peculato, o funcionário público, ele vai se apropriar, tá, do dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, desde que ele tenha a posse, tranquilo? Tenha a posse em razão do cargo. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, preste atenção nisso, tranquilo? Vamos lá. No início eu falei que o peculato é um crime próprio, que só pode ser cometido por funcionário público, beleza? Essa é a regra. Porém, olha só, eu trouxe aqui um exemplo que diz assim: José, servidor público, solicita auxílio de Marisa, ou melhor, de Maria, sua esposa, para se apropriar de bens públicos dos quais tem a posse, em razão do cargo. Olha só, nesse caso, ambos responderão pelo crime de peculato, pois a condição de servidor público de José irá se comunicar com a sua comparsa Maria. Preste atenção, pessoal, aqui é objeto de prova, tudo bem? O crime de peculato, tá? O crime de peculato, a regra é que ele só pode ser cometido por funcionário público.
Porém, se o funcionário público ele tem uma ajuda de um particular e esse particular sabe, tá, que aquela pessoa é servidora e está cometendo aquele crime em razão do cargo, tudo bem? Então, ambos responderão pelo crime de peculato, beleza? A regra é, peculato, ele é crime próprio que só pode ser cometido por particular. Porém, se um particular, tá, sabendo que o funcionário público, tá, comete aquele crime e o ajuda a cometer o crime, então ambos, por mais que o particular ali ele só tenha ajudado, tá, tenha participado daquele crime, ele também vai responder pelo crime de peculato. Essa aqui é a única exceção, beleza? Tranquilo? Preste atenção nisso, pessoal. Então, recapitulando tudo, cabe participação de um particular no crime de peculato? Sim, desde que o particular saiba da condição do servidor, desde que ele saiba que aquela pessoa é servidora pública e esteja cometendo crime em razão do cargo. Beleza? Tranquilo? Então, para não ficar muito longo, eu paro por aqui e vamos continuar a nossa aula. Beleza? Olha só, pessoal, aqui cai muito em prova, tá? O peculato furto e confunde muito a cabeça dos candidatos. Aqui eu vou simplificar ao máximo para você. Preste atenção. Olha só. Lá no artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, diz: aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tenha posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se de facilidade que lhe proporciona a qualidade do funcionário público. Pena, reclusão de 2 a 12 anos e multa. Pessoal, preste atenção aqui. O peculato furto, ele também é chamado de peculato impróprio, tá? Eu vou ler a redação abaixo para você entender melhor, depois eu explico, tranquilo? Olha só. O peculato furto, também chamado de peculato próprio, tá? Caracteriza-se não pela apropriação ou desvio de um bem que fora confiado ao agente em razão do cargo, mas pela subtração de um bem que estava sob a sua guarda da administração, mas do qual o agente não tinha a posse. Preste atenção, pessoal, aqui é o seguinte: se na sua questão diz que o funcionário público ele não tinha posse, tá? Não tinha posse daquele bem, mas ele o subtrai, tá? Mas ele subtrai aquele bem, tá? Então estamos diante de um crime de peculato furto. Olha só, ele não tem a posse, tá? Ele não tem a posse, tá aqui, ó. Ele não tem a posse daquele bem, tá? Mas ele subtrai, olha só, ele subtrai ou concorre para que seja subtraído, tá? Aqui, pessoal, tem que ter uma condição, tem que ter um dolo específico, sabe? Tem que ter a vontade do agente. Por mais que não tenha a posse daquele bem, mas ele subtrai, tá? Com a facilidade que o cargo lhe permite, ou ele facilita, concorre que outra pessoa, um terceiro, o desvie, tá? Ou se aproprie daquele bem. Beleza? Então presta atenção, não confundam, tá? O peculado furto do peculato. Por quê? No peculato comum, o servidor público ele tem a posse do bem. Beleza? Olha só a diferença. Já no peculato furto, pessoal, o funcionário público ele não tem a posse, simplesmente ele tem a guarda, tá? Ele tem a guarda. Então ele faz o quê? Aquela condição dele estar próximo ali daquele bem, tá? Ele subtrai para si, tá? Ou ele concorre para que um terceiro venha e subtraia. Beleza? Tranquilo? Lembrando que tem que ser, tá? Valendo-se de facilidade que o cargo ali lhe proporciona, da qualidade de funcionário público. Então, qual que é a pena? Reclusão de 2 a 12 anos de multa. O que eu quero que você saiba aqui, pessoal, é que a diferença de um para o outro. No peculato comum, o funcionário público tem a posse, beleza? E no peculato furto, o funcionário público não tem a posse, ele tem a guarda.
Tranquilo? Beleza? Lembre disso para sua prova, que você vai se dar bem. Então vamos lá, continuar a nossa revisão. Agora chegando aqui também, ainda falando do peculato, tá? É o peculato culposo, lá no artigo 312, parágrafo 2º, que é muito importante, que diz a redação. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena detenção de 3 meses a 1 ano. Pessoal, o peculato culposo, ele cai muito em prova, tá? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, para simplificar de uma maneira mais tranquila. Olha só o que diz aqui no nosso exemplo. José, funcionário público, ao final do expediente, deixa o notebook pertencente ao órgão, né, no caso do órgão público, sobre a mesa, e não tranca a porta. Paulo, outro funcionário, que trabalha no mesmo órgão, se aproveita da facilidade e encontra a porta aberta, né? E subtrai o notebook. Neste caso, Paulo praticou o crime de peculato furto, tá? E José responderá pelo crime de peculato culposo. Olha só, pessoal. É o seguinte, eu trouxe esse exemplo aqui para simplificar a sua vida, para vocês entenderem como é que funciona o peculato. O peculato, olha só. José, ele foi ali, tá? A pessoa que descuidou, agiu culposamente e não teve a intenção. Ele esqueceu a porta aberta, tá? Ele esqueceu a porta aberta lá, não foi a intenção dele. E nisso, o outro funcionário, tá? O Paulo, ele vendo a porta aberta e tendo a facilidade de acessar aquela sala, ele entrou e furtou o notebook. Então, ou seja, que é o José, que deixou a porta aberta lá sem querer, vai responder pelo peculato culposo. E Paulo, ele vai responder pelo crime de peculato furto. Por quê? Ele não tinha posse do bem. Quem tinha posse era José. Tranquilo? E Paulo, como ele se aproveitou da vantagem ali, do seu cargo ali, na verdade, da facilidade, ele foi lá, entrou e furtou o notebook. Ah, Josias, mas se fosse outra pessoa de fora que tivesse entrado? Nesse caso, se fosse outra pessoa de fora que não fosse funcionário público, iria responder por furto, obviamente, tá? Se fosse um particular. Porém, José ainda iria responder pelo crime de peculato culposo. Por quê? Porque ele descuidou-se, tá? Ele não tomou as cautelas devidas. Tranquilo, pessoal? Deu para pegar aqui? Então, a ideia é essa, tá? Tracei para vocês aqui uma história para simplificar o máximo possível aqui a informação. Beleza? Então vamos continuar. Então aqui, pessoal, continuando ainda no peculato, olha só que interessante aqui, ó. Olha só, se o agente ele repara, tá, o dano antes de proferir a sentença recorrível, ou seja, eu vou destacar aqui para vocês prestarem bem atenção, olha só. Antes, tá, da sentença irrecorrível, ou seja, se o agente ali que cometeu o peculato culposo, se ele ali repara o dano, tá? Como eu dei aquele exemplo anterior do notebook, se de repente ele ressasse ali a depreciação pública, ele fala assim, o notebook custa quanto? R$3.000, ele vai lá e restitui a repartição pública no valor de R$3.000, que é o valor do notebook. Então, nesse caso, ainda está em tramitação o processo, tá? Ainda cabe recurso. Então, nesse caso, estará extinta a punibilidade, tá? Ou seja, nesse caso, tá? Tem essa questão somente, tá? Preste muita atenção aqui, pessoal. Somente no peculato culposo. Se o agente ele repara o dano antes de proferir a sentença recorrível, ou seja, se ele repara ali o dano antes, tá? Do trânsito julgado, tá? Ou seja, se eu ainda está tendo tramitação o processo, tá? Ainda cabe recurso, e ele nesse meio repara aquele dano causado pela sua culpa, então será extinta a punibilidade. Tranquilo? Porque o Estado não mais poderá punir o infrator, porque ele reparou o dano. Isso antes do trânsito julgado, antes da sentença recorrível. Porém, preste atenção. Caso o agente repare o dano após a sentença irrecorrível, tá? A pena será reduzida pela metade. Olha só, pessoal, vou dar um exemplo aqui, ó. De repente, transitou e julgou, tá?
transitou e julgado ali aquela sentença. Não cabe mais recurso, beleza? Não cabe mais recurso. E o agente ele vai lá falar, eu vou reparar aquele dano, tá? Se ele repara posteriormente ali a sentença irrecorrível, então ele terá a pena reduzida pela metade. Tranquilo, pessoal? Maravilha? Atenção! O peculato culposo é o único crime culposo dentre os crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Pessoal, aqui é importante, tá? O peculato, ele é o único crime, tá? Crime culposo que trata aqui o artigo 312, é o artigo 327. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, é isso. Preste atenção que vocês vão gabaritar direito penal. Chegamos então no crime de consunção. É um crime muito importante, tá? Que ainda ele confunde muito a cabeça dos candidatos. Mas aqui eu vou sanar de uma vez por todas essa dúvida, trazendo aqui a simplificação, tá? Desse crime. Vamos lá então para o artigo 316, que diz assim, pessoal: exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa. Pessoal, preste atenção aqui, tá? Para vocês nunca mais esquecer, nunca mais errar questões que trata, né, esse crime, consunção. Olha só, se limite apenas nesse verbo aqui, ó, exigir. Se na sua prova, pessoal, fala assim, o funcionário público exigiu para si ou para outrem, ou fala somente exigiu para si, tá? Seja quantia em dinheiro, seja de repente para fazer alguma coisa. Se ele exigiu, pessoal, então estamos diante do crime de consunção, beleza? Se limite apenas nessa palavrinha exigir, esse verbo exigir. Para fim de dúvidas, tá? Tem um outro crime que é um pouco semelhante àquele que pode confundir vocês, que é o excesso de extração. Esse outro crime, pessoal, também ele usa o verbo exigir, porém é exigir tributo, tá? Então, se vocês na sua prova lá tiver assim, somente a palavra exigir, tá? Seja quantia em dinheiro, ou de repente até para a pessoa fazer alguma coisa, mas que venha trazer algum benefício, tá? Para si, então estamos diante do crime de construção. Agora, se fala exigir tributo ou algo desse tipo, então não é construção, tá? Estamos diante do crime de excesso de exação. Eu não vou falar agora desse crime, mas só para vocês aqui saber que tem um outro crime que creio eu que você já tenha, né, a noção, pois já estudaram isso. Mas para ficar nitidamente claro para vocês, tá? Que o crime de consunção ele se limita no verbo exigir. Exigir para si ou para outrem. O texto vai estar lá assim, no enunciado da questão. Que fulano exigiu, tá? Exigiu. Fulano lá quis de uma forma assim, de uma forma bem exigente, né? Alguma vantagem devida. Então, nesse caso, estamos diante desse crime, crime de construção. Beleza? Olha só, atenção. O crime pode ser praticado ainda que o agente esteja fora da função. Exemplo, licenciado, afastado, de férias, etc. Ou até mesmo antes de assumi-la. Exemplo, já foi empossado, mas ainda não entrou em exercício, mas desde que a conduta se dê em razão da função. Então, pessoal, o crime de construção, tá, tem que haver, tá, tem que acontecer, na verdade, em razão da função. O funcionário ele pode estar investido num cargo ou na iminência. Se ele usou, tá, se ele praticou esse crime em razão do cargo, em razão daquela função, ele já vai responder pelo crime de consunção. Beleza? Tranquilo? Preste atenção, porque aqui não tem segredo, pessoal. Aqui não tem segredo. Se atente somente ao verbo exigir. Beleza? Exigir para si ou para outro. Tranquilo, vocês não vão errar a questão de maneira alguma. Chegamos agora na corrupção passiva, que também chove em concurso público, tá? Vamos então lá no artigo 317, né, que diz solicitar, tá? Solicitar ou receber, tá aqui, ó, solicitar ou receber
para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem devida, ou aceitar promessa de tal vantagem. Pena, reclusão de 2 a 12 anos de multa. Pessoal, preste atenção aqui. É o mesmo esquema, tá? Dos outros crimes anteriores. Por exemplo, o crime de construção. Eu falei para vocês se atentar no verbo exigir. Aqui, vocês vão se atentar, tá? No verbo solicitar ou receber, para si ou para outrem, tá? Vantagem indevida. Tranquilo, pessoal? É a mesma coisa do crime anterior. Beleza? Não achei de vermelho. Solicitar ou receber. Tranquilo? Ou ainda aceitar promessa de tal vantagem. Não é só, pessoal, solicitar ou receber, mas também aceitar promessa de tal vantagem, desde que seja vantagem indevida. Ah, mas o que é vantagem indevida? Aquilo que não está previsto em lei. Tranquilo, pessoal? Beleza? É isso, para resumir. Então, o crime de corrupção passiva, ele é muito importante, tá? Se atente aqui nos verbos solicitar ou receber, tá? Solicitar ou receber. Vantagem devida, seja para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela. É a mesma coisa do crime de consunção. Tranquilo? Beleza? Então, qual que é a pena? Reclusão de 2 a 12 anos de multa. Lá no parágrafo 1º, o pessoal diz assim: a pena é aumentada de 1/3 se em consequência da vantagem ou promessa o funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou pratica infringindo o dever funcional. Olha só, isso aqui é interessante. Olha só, se o funcionário ali, tá, ele retarda, tá, ele retarda ali ou deixa de praticar qualquer ato de ofício, ou prática infringindo o dever funcional, a pena é aumentada de 1/3. Beleza? Tranquilo? Ou seja, se diante daquela vantagem ali que foi prometida, que ele solicitou, que ele recebeu, ou até mesmo ele aceitou, ele deixa de praticar ato de ofício, então a pena será aumentada de 1/3. Preste atenção aqui, pessoal. Será aumentada, olha aqui, de 1/3. Beleza? Tranquilo? É isso, pessoal. O que você precisa saber para sua prova é isso. Olha lá. Olha só, pessoal. Temos ainda uma forma privilegiada do crime em posse do favor. Olha só. Lembra do que eu falei? Na verdade, toda a minha aula eu falo. Quando eu falo de privilegiada, né, é algo, o privilégio é a mesma coisa de uma redução de pena, tá? Vai ter ali um privilégio, né, vamos dizer assim. Lá no artigo 17, no parágrafo 2º diz: se o funcionário público, se o funcionário pratica, deixa de praticar ou retarda ato de ofício com a infração de dever funcional, cedendo a pedido ou a influência de outrem, detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Aqui você pode ver que é uma pena mais leve, né? Mas aqui, ó, se ele deixa de praticar ou retarda ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo aqui, ó, pode ver que aqui, ó, aqui ele não solicitou promessa, nem recebeu nada, tá? Simplesmente alguém pediu para ele, não teve uma vantagem ali, vamos dizer assim, direta, tá? Foi só um pequeno favorzinho que alguém pediu, ele fez. Nesse caso, é uma pena mais leve, tá? É uma detenção de 3 meses a 1 ano ou multa. Tranquilo, pessoal? Então é isso. Preste atenção, tá? No crime de corrupção passiva, que não dá para a questão, tá? Desse assunto, pessoal. Beleza? Então vamos. Pessoal, vamos agora falar da prevaricação e condescendência criminosa, tá? São crimes semelhantes, tá? Que ele, como tem uma finalidade um pouco assim parecida, acaba confundindo a cabeça de muitos candidatos. Então, para simplificar esse assunto, eu trouxe aqui ambos juntos para pontuar a diferença, mas que traz divergências. Tranquilo? Lá no artigo 319 e artigo 320. Beleza? Olha só, vamos iniciar lá no artigo 19, que trata da prevaricação, né? Que diz retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Pena,
detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Pessoal, preste atenção. No crime de prevaricação, as palavras-chave que você tem que se atentar aqui, tá? É a palavra retardar ou deixar de praticar. Mas retardar e deixar de praticar o quê? Olha só, ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa em lei. Mas, para fim de prova, guarde somente retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício, ou somente isso, retardar ou deixar de praticar ato de ofício. Guardando essas palavras-chave, tenho certeza que você não vai errar a questão que venha cair sobre prevaricação, beleza? E para ficar mais fácil ainda, olha só, consuma-se o delito quando o agente imbuído da finalidade específica, ou seja, qualquer finalidade específica, satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Ele realiza a conduta de omitir a prática de ato que deveria ser praticado, retardar a prática, tá, do ato que deveria ser praticado, praticar ato de ofício contra a disposição expressa de lei. Tá? Olha só como fica fácil, pessoal. Aqui, lembrando, estamos falando da prevaricação. Tranquilo? Qual que é a palavra-chave, Josias, que eu preciso guardar para minha prova? Retardar ou deixar de praticar ato de ofício. Ponto. Guardando isso, na hora que cai na sua prova lá, que tal funcionário, ele retardou ou deixou de praticar alguma coisa, tá? Que esteja relacionado ao ato de ofício, você vai lembrar logo do crime de prevaricação. Tranquilo? Beleza? Guarde isso, pessoal. Guarde isso porque vai te salvar na sua prova. Vamos avançar então. Agora, para ajudar ainda mais a compreensão, tá, do que eu falei, olha só. Atenção. Este crime, tá, olha só, esse crime não deve ser confundido com corrupção passiva, privilegiada, na qual o agente deixa de praticar ato de ofício ou pratica ato indevido, cedendo a pedido ou influência de terceiro. Aqui, tá, o agente faz por conta própria, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal, amizade, inimizade ou vingança. Pessoal, lembra que lá na corrupção passiva tem aquela questão lá que o funcionário ele cede, tá, a pedido, tá, e deixa de praticar ato de ofício, só que a pedido, tudo bem? Que é até uma pena leve lá, uma pena de detenção, tudo bem? Só que na prevaricação, pessoal, na prevaricação, ele o faz por interesse próprio, simplesmente para satisfazer interesse pessoal. Olha só a diferença, não cai na pecadinha, pelo amor de Deus. Olha só, também não se deve confundir o crime de prevaricação com o crime de concedência criminosa. Aqui, o agente também deixa de fazer algo a que estava obrigado em razão da função, mas o faz por indulgência. Ou seja, o que é indulgência, pessoal? Recapitulando aqui, que eu já falei nas minhas aulas, mas eu vou repetir. O que é indulgência? Sentimento de pena, de comiseração, que leva a perdoar ato alheio, conforme o artigo 320. Ou seja, fica com dozinho, né, pessoal? Ah, fulano fez, mas deixa lá, vamos dar um desconto para ele. Não, pessoal. Olha só, no crime de condescendência criminosa, eu vou me aprofundar aqui, mas só para você entender, tá? Fala assim, ó, deixar o funcionário por indulgência de responsabilizar o subordinado que cometeu infração no exercício do cargo ou quando lhe falte competência não leva o fato ao conhecimento da autoridade competente. Pena, detenção de 15 dias a 1 mês ou multa. Pessoal, preste atenção. Se o chefe deixa de responsabilizar o subordinado por outro motivo que não seja a indulgência, medo, negligência, pouco caso, etc., não teremos este crime. Ou seja, pessoal, para ocorrer o crime de condescendência criminosa, primeiro tem que ter algumas condições. Qual que é a primeira condição? Tem que ter uma questão de hierarquia, tá? É quando o superior tem que ter um superior e um subordinado, tá? Então esse crime ele está atrelado, né, à conduta de um superior
que deixa de responsabilizar o subordinado que cometeu alguma infração no exercício do cargo. Beleza? Então, ou seja, pessoal, preste atenção. No crime de condescendência criminosa, tem que ter ali a imagem ali de um superior, tá? E de um subordinado, tá? É quando o superior deixa de responsabilizar o subordinado. Tranquilo? Pegou aí? Então, é exatamente isso, pessoal. Preste atenção. Beleza? É algo simples. Agora, para fechar nossa aula, vamos falar da advocacia administrativa, artigo 321, que é muito importante também, pessoal. Olha só, diz assim: patrocinar direta ou indiretamente interesse privado perante a administração pública, valendo-se da qualidade de funcionário. Pena de detenção de 1 a 3 meses ou multa. Pessoal, a mesma coisa, o mesmo esquema aqui que a gente falou anteriormente, né? Sobre as palavrinhas-chave, tá? Na advocacia administrativa, guarde, pessoal, patrocinar direta ou indiretamente. Lembrando essa palavrinha, patrocinar direta ou indiretamente, ou até mesmo patrocinar, você vai lembrar no crime de advocacia administrativa, que na sua questão vai estar lá, que tal funcionário patrocinou interesse privado para ajudar alguém. Então, lembre-se, se ele patrocinou, então é um crime de advocacia administrativa. Beleza? Para ficar mais fácil ainda, olha só. Atenção. Olha, apesar do nome advocacia administrativa, este crime não tem nenhuma relação com a OB ou com figura de advogado. Pessoal, o que uns confunde, né? Acha que esse crime de advocacia administrativa tem que ser funcionário que seja advogado, né? Que advogue ali de partição pública. Mas não, pessoal, não é nesse sentido que fala que a pessoa vai responder por esse crime de advocacia administrativa. Olha só, na verdade, o termo aqui tem relação com a ideia de patrocínio de interesses, defesa de interesse, ou seja, advogar um interesse, advogar uma causa. Ou seja, pessoal, não precisa ser advogado, basta ter o interesse, ter a intenção de defender uma causa. Vamos supor que o funcionário público lá, ele tem um familiar lá, de repente, com a causa lá na justiça, e ele fica brigando ali por aquela causa, pessoal. Ele não faz nem parte do processo nada, mas fica brigando, fica defendendo ali, sabe? Tem o interesse de fazer isso. E ele não pode, porque nesse caso aqui, ele tem que ser neutro, pessoal. Tem que ser neutro, tá? Ele não pode estar defendendo o interesse privado ali na administração pública. Tudo bem? Tranquilo? O crime irá se verificar mesmo que o interesse patrocinado seja legítimo, tá? Olha só. Mesmo que a pessoa faça jus desse direito, tá? Mesmo que seja legítimo, tá? Aquele patrocínio ali, aquela briga ali, não, tem que fazer porque tem que fazer. Mesmo que o funcionário público defenda porque o interesse é legítimo, ele vai responder pelo crime de advocacia administrativa, beleza? Olha só, e se o crime, pessoal, for ilegítimo, vamos supor que o funcionário público, ele sabe que aquela pessoa não tem o direito, é algo ilegítimo, e ele mesmo assim ainda fica advogando em favor daquela pessoa, fica comprando aquela causa, então ele vai responder ali de uma forma qualificada, tá? Vai ter uma pena mais grave, beleza, pessoal? Então, de qualquer forma, ele vai responder. A única diferença é se o interesse for ilegítimo, tá? Se for ilegítimo, ele vai responder na forma qualificada, beleza? Tranquilo? Lá no artigo 321, né, parágrafo único diz: se o interesse é ilegítimo, pena detenção de 3 meses a 1 ano, além da multa. Tranquilo, pessoal? Então, olha só. É isso. Basicamente é isso. Vou recapitular aqui o que falamos. Advocacia administrativa, a palavra que você tem que guardar, a palavra-chave, patrocinar. Beleza? E não tem nada a ver com o AB, com o advogado, não. É simplesmente o funcionário público, ele abraçar aquela causa, tá? E ficar ali defendendo aquele interesse perante a administração pública, interesse privado. Ele não pode, pessoal. O funcionário público tem que ser neutro. O que tem que fazer é fornecer aquilo que é pedido dentro ali, dentro que seja previsto na legislação. Tá? Ele não pode fazer nada além. Tranquilo? Pessoal, então basicamente é isso. Um aulão rápido, uma revisão rápida, tá?
preste atenção aqui nos pontos mais importantes, porque aqui tenho certeza que vai ter questão aqui da sua prova. Então, se você seguir essa aula, essa revisão na verdade, vocês vão ver que vão acertar as questões de uma maneira muito simples. Beleza? Pessoal, é isso. Caminho do concurso, sempre com você. Rumo, aprovação e tamo junto.